Bom, galera, primeiramente, né, se vocês ainda não têm um pack 3D para Procreate de vocês, primeiro link aí da descrição, é um pacote com mais de 40 modelos 3D, com todas as partes do corpo humano, ó, para você usar no Procreate. Tem como alterar o tom de pele também, fácil, fácil, vem junto com o pack. E ele ainda vem de bônus um pincel com algumas mandalas aí, para você estar utilizando nos seus trabalhos, beleza? Bom, bora então para nosso vídeo sobre as emendas dos modelos 3D, galera. E bom, o que que são as emendas, né? As emendas é quando você está fazendo aquele projeto que dá a volta no modelo e você se depara com esse limite aqui, ó, né? E aí sua arte fica recortada porque tem a emenda no modelo. Nesse caso aqui eu até fiz um traço em vermelho onde fica essa emenda no modelo para vocês verem, ó. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a arte e passar as emendas, né? E completar aqui dessa forma assim, ó. Então, eu vou dividir esse vídeo em três emendas, né? Que vai ser desse padrão geométrico aqui, que é um método mais simples que tem de emenda. E depois eu vou dificultando, né? Vou emendar essa parte da mandala, essa parte de baixo da mandala também, aqui que está na emenda. E esse padrão geométrico aqui, ó, cheio de informação, também vou fazer a emenda para vocês verem, beleza? Antes de começar o vídeo, de fato, a parte técnica, eu queria falar para vocês por que que existem essas emendas, né, nos modelos 3D. E não é só no modelo 3D de Procreate, não. Os modelos 3D todos têm essa emenda, né? Porque o que que acontece? Para a gente ter a arte projetada nesse braço 3D aqui, essa arte do jeito que a gente vê, né? Ter aquele mapa, a gente precisa, dentro do software de modelagem 3D, antes pegar esse manequim tipo, literalmente fatiar ele, recortando, marcando todo o manequim para ele passar esse desenho para 2D, para ele ter um mapa, digamos, né? Tanto que o nome disso é o mapa UV, né, da arte. Então a gente precisa dar essa coordenada para o software entender que aquele manequim 3D tem esse mapeamento 2D e é nesse mapeamento 2D que a gente consegue colocar a arte para ele ser projetado no manequim 3D, sabe? Então, é uma limitação até, digamos, né, que tem nessa questão dos modelos 3D e quando você vai editar a textura, porque aí você tem que lidar com a emenda, né? Então, como que faz para a gente fazer essa emenda, né? Antes de mais nada, eu vou excluir aqui a mandala, a parte da emenda, o bloquinho aqui também, eu vou apagar esse bloquinho para a gente fazer a emenda do outro lado. E esse padrão geométrico embaixo eu também vou apagar para a gente fazer de novo, beleza? Vou desativar as sombras aqui. Pronto. Então, galera, temos aí o nosso modelo e as emendas para fazer, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ativar a tela de referência, que ela vai ser um guia para a gente muito bom quando a gente estiver na aba do 2D aberta. Então, a gente consegue ficar visualizando o modelo em 3D aqui, né? Isso aqui vai nos ajudar bastante, beleza? Vamos para a primeira emenda, que é desse bloquinho aqui, né? É a mais simples e vai ser a mais tranquila de fazer nesse caso. O que que a gente precisa fazer aqui, galera? Tem que criar uma camada nova para a gente conseguir fazer no modelo alguns traços de referência na emenda. É legal também ter aqui, ó, a emenda marcada, tá? De referência. Tu pode fazer ela aqui, vem no 2D e só contorna aqui, ó, bem onde tá a limitação, né? Aí contorna que vai ficar com a emenda marcadinha aqui, beleza? Depois com a emenda marcada, a gente vai vir no elemento que foi cortado, né, pela emenda, que daí fica bem nítido onde ela tá aqui, ó. E vamos fazer o quê? A gente vai fazer a continuação, como se fosse a continuação do desenho, para a gente ter essa referência aqui depois lá quando a gente mudar para o 2D, ó. Então, só para ter uma guia mesmo, né? A gente vê aonde que o modelo foi cortado e continua ele sobre a emenda, para depois ver lá na guia no 2D, beleza? Vou fazer aqui. Quando ele faz isso de não desenhar, ó, você desenha e não desenha, tira um pouco do zoom e vai de novo, que daí ele pega.
tá? Bom, fiz essas referências aqui. Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque agora quando eu mudo para o 2D, eu consigo ver aqui, ó, os tracinhos que eu fiz ali no 3D, tá vendo? Já do outro lado, ó. Isso aqui é justamente a emenda dele aqui, ó, né? Essa parte desse lado aqui cortou, ó, dá pra ver o traço cinza. E aqui desse lado tá justamente a continuação da emenda, né? Então o que que eu preciso fazer agora? Vou nessa layer dos bloquinhos, selecionar, automático. Vou copiar aqui, é um bloquinho que a gente precisa nesse caso, né? Então vou copiar um bloquinho só, cada pecinha aqui. Copy paste, né? Copiar e colar. Pronto, tá ali o bloquinho. Agora eu vou pegar essa layer do bloquinho. Vou jogar aqui para cima onde tá a emenda, né? Então ali, ó, agora a gente tem essa guia pra gente ver, para conseguir encaixar mais ou menos aqui onde é que é, né? Então tem que dar uma girada nele para encaixar aquela parte de baixo. Aí, beleza. Bom, é só pra gente ter uma primeira ideia, tá? Ele não vai mostrar aqui enquanto eu não confirmar as alterações, né? Então é só eu clicar aqui e ele já, ó, colou o objeto bem próximo já até, né, da emenda, né? Mas ainda não é exatamente o que a gente está buscando, né? Ele pode ficar um pouco melhor ainda. Mas foi uma boa base. Agora que vem o grande truque, ó, galera. Como que a gente faz depois que a gente posiciona o objeto aqui nas emendas para fazer esse ajuste mais fino, né? Bom, o segredo tá nessa. Só deixa eu apagar essa referência aqui das linhas, beleza. O segredo tá nessa função aqui, ó, de torcer. Você seleciona aqui o mousezinho lá em cima, vem em torcer e depois coloca aqui, ó, mecha avançada. O que que ele vai fazer? Ele vai te mostrar todos esses pontos aqui, ó, que você consegue movimentar e torcer o objeto, né? Então, isso daqui vai nos ajudar a fazer esse ajuste fino necessário. E, bom, aqui não tem muito mistério, é mais no olho mesmo e fazendo até você ver que ficou de uma forma que você gosta, sabe? Nem sempre eu faço 100%, mas eu deixo bem próximo assim, né? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente pode ver que precisa essa parte de baixo dar uma e vir para baixo, né? Então a gente pode dar uma baixada aqui. Essa daqui tem que vir um pouquinho mais pro lado. Daí eu mexo um pouquinho, confirmo para ver como é que tá ficando, ó. Nesse caso aqui já ficou bem legal, né? A gente só deu uma mexida aqui e já quase emendou, né? Será que a gente consegue um pouquinho mais? Ó, vamos de novo. Dá uma mexidinha aqui. Uma mexidinha aqui. Aí, bem legal. Bom, isso daqui até essas sobrinhas, se a gente quiser ser mais perfeccionista ainda, daria para mudar para o 3D e só apagar aqui mesmo no modelo 3D, complementar aqui no freehand ali, para fazer esse ajuste mais fino ainda nas pontinhas, né? Mas para mim já ficou bem legal, ó, se a gente afasta aqui, nem tem como notar a emenda praticamente. E essa primeira emenda aí tá bem boa já. Uma dica aqui também, galera, é que o Procreate, cada vez que a gente redimensiona o modelo, ou gira, ou troca de lugar, né, ou movimenta, ele vai perdendo qualidade, né? Cada movimento que eu fizer, ele perde qualidade. E isso também acaba prejudicando em muitos casos aqui quando a gente vai fazer a emenda, né? Porque às vezes a gente tem que ficar realmente buscando o ponto. Esse aqui foi simples, mas em alguns casos mais complexos a gente tem que ficar buscando, né, esse ponto. E cada movimento que eu faço, ó, ele vai perdendo a resolução, né? Então, o que que eu recomendaria? Se você vê que você fez muitas alterações e você chegou na emenda, mas perdeu muita resolução, deixa esse sem resolução, pega um novo bloquinho, né? Duplica um novo bloquinho com uma resolução boa e coloca aqui em cima, já coloca esse modo de mesclagem por cima e já faz todas as alterações em uma mexida só, sabe? Ao invés de ficar mexendo aqui, confirma para ver como é que tá, mexe mais, sabe? Depois que encontrou o ponto certo, duplica o objeto, cola ele aqui por cima e daí refaz o movimento, ó. Posso até mostrar para vocês. Por exemplo, ele ficou assim, né, aqui a emenda. Aí, bom, assim ele tá com a emenda, né? Se você fez a emenda e ele perdeu muita qualidade, pega um novo objeto,
bota ele por cima já e já faz alterações de uma vez só, sabe? Nesse caso aqui não vai ficar tão nítido porque a gente não precisa alterar muito, mas aí já duplica, posiciona ele aqui em cima, já mexe aqui e já deixa ele certinho ali ó, como tá o outro por baixo, sabe? Com tudo bonitinho, bem igualzinho da mesma forma que você alterou. E pronto. Aí você só vai ter mexido uma vez e não vai perder tanta resolução, tá? Bom, a primeira emenda é isso. Olha como é que ficou aí o bloquinho. O bloquinho antes parava, né? Parava aqui. A gente duplicou o bloquinho e conseguiu fazer a emenda dele. Agora vamos para a mandala, né? Bom, a mandala antes estava no cotovelo. O que eu vou fazer aqui é marcar, criar uma nova layer e fazer um pontinho de referência para a gente ter o centro do cotovelo. É o que eu já faço também quando eu vou tatuar, né? Para encontrar o centro do cotovelo. Então, mais ou menos por aqui, será? Aqui. Aí, ó, marquei esse pontinho no centro do cotovelo. Agora, quando a gente muda pro 2D, a gente já tem o pontinho marcado e sabe que aqui é o centro do cotovelo, né? Então é só importar nossa mandala, levando em consideração esse centro que vai ficar bem centralizado no modelo. Vou importar a mandala aqui da minha galeria. Essa daqui. Bom, essa é a mandala, galera. Vocês podem ver que tá com um fundo branco, né? Mas eu já vou consertar isso. Só vou botar mais ou menos aqui o tamanho. Bom, agora para tirar esse fundo branco, vamos aqui na camada dela, clicar no N e mudar o modo de mesclagem das camadas para o primeiro, que se chama multiplicação. Ele vai tirar tudo que é branco. Agora vamos centralizar bem no centro que a gente fez do modelo anteriormente. E, ó, já apareceu nossa mandala aí no cotovelo. E como vocês podem ver, a emenda, né? Por conta do limite ali do mapa, a gente ficou com essas emendas das pontas da mandala para fazer. Vou dar uma apagadinha aqui rapidinho nessa parte que sobrou dela, um padrão, só para não ficar essa salada de fruta. Pronto, apaguei ali a sobrinha. Vou apagar um pouco desse lado aqui também, ó. Pronto, apaguei desse lado também. Agora bora para a emenda, galera. Essa emenda aqui, como que a gente vai fazer, né? Até dá pra gente fazer também esse esquema de, de fazer aqui através da emenda para ter de referência, né? Vamos criar uma nova camada, sempre criar uma nova camada para fazer isso. Então vamos fazer aqui, ó, pra gente ter... Acho que assim tá bom, vou fazer um pouquinho aqui embaixo agora. Aí, aqui também. Beleza. Agora vamos botar lá em 2D. Temos aqui essa riscaiada, né? Pra gente se guiar, mas beleza, vamos lá. Essa parte de cima primeiro. Aí o que que eu faço, galera, nesse caso? Eu sempre duplico, né? A mandala que a gente já tem aqui. Duplica ela e joga ela por aqui pro outro lado, né? Vamos ver se a gente já consegue já encaixar de primeira. Só dar um zoom. Aqui, vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui ajuda bastante já, porque daí tu consegue ver aqui essas partezinhas aqui se encaixando, ó, aqui tem essa partezinha arredondada, aqui também tem, aqui a pontinha ali. Só agora aqui a gente vai ter que já mexer, mas vamos, aqui também ficou certinho, já vamos posicionar assim só para ver como é que ficou de primeiro. Ó. Vou pagar a referência, ó. Já foi bem perto, não encaixou, mas foi bem perto, né? Só fazendo aquela referenciazinha ali no modelo 3D. Então agora o que que a gente faz? Nesse caso, como é uma arte muito grande, a gente só quer mexer nesse pedacinho aqui, a gente só quer distorcer esse pedacinho aqui. Não vale a pena a gente deixar ela desse tamanho e colocar aqui, ó, no modo avançado. Porque senão os pontos, olha só como vão ficar muito longe um do outro. Tu não vai conseguir ter um ajuste tão fino assim, sabe? Porque ele vai acabar mexendo tudo.
Então, nesse caso, a gente pode pegar o modo de seleção e ir em freehand e selecionar com folga, tá? Só a região que a gente vai distorcer. Ó. Então, eu peguei só essas duas pétalas da mandala para a gente conseguir encaixar aqui na emenda. E agora sim, com essa parte selecionada, vamos aqui em torcer, modo avançado. E aí ali, ó. Opa, só deixa eu botar aqui a referência. Com uma opacidade bem baixinha. Pronto. Bora lá. Deixa eu selecionar aqui de novo. Pronto. A gente vai aqui com o modo torcer, modo avançado. E agora sim a gente consegue fazer aquele ajuste fino que nem da outra vez, ó. Então isso daqui pode ir bem mais para trás, né? Ó, já ficou bem legal. Acho que aqui lá em cima foi demais só, essa parte aqui. Então, beleza. Acho que assim ficou bem legal. A gente pode agora apagar o restante no freehand. Vou mostrar para vocês. Ó, a emenda de cima. Agora a gente pode juntar as duas, como você duplicou a mandala antes, né? Pode só aqui, ó, pinçar os dedos nas duas camadas que vai mesclar elas duas, vai ficar melhor para fazer isso. Escolher uma borrachinha aqui. Eu sempre escolho aqui no Airbrush, mescla firme, ajusta o tamanho e olha aí, ó. A gente ajusta no free mesmo. As bordinhas. Aqui. Aqui, esse lado tava sobrando bastante. Às vezes dá esse bug, galera, mas é só afastar, mudar o ângulo um pouquinho, se ele não pegar, que funciona, beleza? É isso, ó. Segunda emenda completa, conseguimos fazer aqui tranquila, mandala, né? Passando pela emenda aqui. Legal. Agora, mais uma vez aqui, eu vou só apagar a sobrinha aqui da mandala rapidinho, antes da gente ir para a parte de baixo dela, beleza? Beleza. E agora o processo dessa parte de baixo, galera, é exatamente a mesma coisa, né? Vou apagar aqui esse pedacinho. E aqui é exatamente a mesma coisa. A gente vai duplicar, a gente pode até duplicar. A gente sabe que está faltando só um pedacinho, não é a mandala inteira, né? Então não precisa nem duplicar a mandala inteira. A gente pode só vir aqui na ferramenta de freehand, selecionar isso aqui, ó. Um raio, digamos assim, da mandala, tá ligado? Não, acho que nesse caso a gente vai ter que pegar isso aqui também. Porque ali tá parecendo que tá faltando um pedaço desse. Aqui. Só o pedaço que tá faltando. Vamos duplicar. Virar assim que eu acho que fica melhor pra ver. Aqui. Ó. Opa. Modo de multiplicação. Beleza, botei aqui. Em cima até que ficou legal, mas aqui embaixo ficou bem torto, né? Então a gente vai aqui na modo de mescla. Nesse caso aqui que a gente já acertou essa pétala, a gente pode vir aqui, ó, selecionar o que está errado ainda e fazer um ajuste bem mais fino, ó. A gente consegue puxar para cá. Vamos ver. Ó, já encaixou melhor ali. Aí, ficou bem bom. Tá, agora vamos unir com o restante da mandala. Vou tirar aqui, mais uma vez vou apagar a sobrinha. Vamos lá olhar em 3D agora. E olha aí, ó. A emenda na parte de baixo também. Ficou show, ó. Dá pra ver um pouquinho dela aqui, se a gente dá um zoom bem grande, dá pra perceber, ó. Tá aqui. Da hora.
Bom, galera, agora eu considero essa a emenda mais difícil que tem e em alguns casos tem que usar essa forma que eu vou mostrar para vocês, que é a emenda para componentes mais complexos, né? Tipo padrões geométricos, que nem esse que eu vou colocar aqui, é várias pecinhas. Então é uma emenda assim um pouco mais avançada, beleza? Qual que é a ideia? Aqui a gente sabe que a emenda nessa região do pulso é bem aqui onde está traçado de vermelho, né? Então, se eu colocar um padrão geométrico aqui pelo 2D, quando eu chegar nessa parte aqui, ele vai cortar e eu vou ter que emendar. Se eu tentar fazer pelo método igual da mandala e desse daqui, que é duplicar, colocar para outro lado e ficar mudando através daquela modo de torcer, vai demorar bastante. Pode até conseguir, mas vai demorar bastante, vai ser penoso, sabe, o processo. E eu encontrei esse processo aqui que é mais rápido, sabe? Que eu vou mostrar para vocês agora. Que seria qual? Antes eu vou encontrar um padrão geométrico que eu queria usar ali no pulso, tá? Só botei aqui tudo em branco para ficar melhor de visualizar. E eu já estava até com ele selecionado aqui, ó. Vou pegar esse padrão geométrico aqui. Tá em fade, esse padrão foi eu que criei. E vai ser bem bom para essa finalização do pulso, tá? Então, beleza, eu escolhi esse padrão, vou copiar a camada dele. Como eu tenho esses pincéis todos como pincel, o fundo dele já é transparente, prontinho para usar, tá? Inclusive, esses pincéis aqui foi eu que criei todos. É só de padrão geométrico, se você quiser também. O link tá aí na descrição para esse brush de Procreate de padrões, tá? São 101 padrões. Tem a Zanorra, os clássicos, Flor da Vida, enfim, diversos padrões e formatos aí, em fade também para finalizações, para você usar nos seus projetos, tranquilo? Eu selecionei aqui o meu pincel, vou copiar a camada dele, agora eu vou tirar aqui. E agora, galera, eu vou vir aqui, tem que focar na emenda nessa parte, tá? Eu vou vir direto no modelo 3D mesmo, vou criar uma nova camada aqui, senão ele não vai deixar rolar. E vou, ações, colar. Olha só, eu colei a foto diretamente no modelo 3D, né? Então a gente pode ver até que ele fica meio bugado, assim, por conta do modelo 3D ser todo cilíndrico, digamos assim, né? Essa parte fica meio bugado, mas o que nos interessa aqui é a emenda, ó. Aqui, nesse caso, quando a gente importa as fotos diretamente no modelo 3D, a gente pode, ao invés de deixar em automático, a gente pode vir aqui em avançado, e daí ele vai abrir mais essas opções aqui de movimentação, né? O que que isso faz? Isso daqui dá uma melhorada, assim, não deixa deformar tanto na região onde tu escolher, sabe? Então, se eu fizer assim, ó, aqui ele vai melhorar, aqui ele vai distorcer mais, e assim por diante, né? Nesse caso aqui, o que nos interessa é colocar esse padrão de uma forma que a emenda não fique deformada, tá? O foco aqui nessa parte é justamente isso. A emenda não pode ficar deformada. Então a gente vai selecionar aqui um lugar que fique estratégico para a gente conseguir emendar depois, tá? Olha aí, ó. Aqui acho que tá bem bom já, não vai ficar distorcido. Beleza, encontrou o ponto aqui onde ele tá emendando bonitinho e não deformou, a gente vai dar um OK. E olha só o que acontece agora, galera. Todas essas pontas aqui ficaram distorcidas, né? Mas a parte da emenda, ele fechou show de bola. Agora, quando a gente colocar o objeto em 2D, olha o que vai acontecer. Ele vai ter toda a emenda feita já no objeto. Só por a gente ter importado a foto aqui, a gente já vai ter toda a emenda feita. E é justamente isso que importa, sabe? Não tem problema disso ter sido distorcido aqui na ponta. O que que a gente vai fazer agora? Vamos baixar a opacidade dessa foto que a gente acabou de importar. Vamos deixar bem fraquinho, só para ter de guia, ó. Beleza? Bom, uma vez tendo de guia, a gente vai criar uma nova layer, colar mais uma vez esse padrão que a gente colou no objeto 3D, redimensionar, né, até encontrar o tamanho do que está ali de guia por baixo. E agora é posicionar em cima, galera. Encontrar o ponto certo e deixar bem certinho posicionado, sabe? Isso aí, galera.
Bom, agora a gente posicionei um lado, vou duplicar. Agora eu vou dar uma ajeitadinha só, isso que eu acabei de fazer. Aí, modo de torcer, avançado. Aqui embaixo, ó, vi que não ficou tão bem encaixadinho. Aí, melhorou. Aí, galera, aí nesse caso a gente consegue ir fazendo um ajustezinho melhor ainda nesse modo de torcer, ó, aqui, cantinho, pronto. Beleza, encaixou tudo certinho ali daquele lado. Agora, o que que a gente faz? Com essa que a gente duplicou, a gente traz ela pro outro lado. Agora do outro lado, encaixar de novo, mesma coisa, procurar aqui o local certinho, encaixar e depois fazer aquele ajuste fino. Bom, selecionei aqui um pedacinho do padrão, já posicionei ele a primeira vez, eu dupliquei só para conseguir tirar isso daqui, ó, muita informação para eu conseguir fazer melhor isso. Agora eu vou baixar a opacidade dele e fazer aquele ajuste fino, né? Aqui modo de mesclagem, opa, fazer melhor ainda, fazer só aqui, pronto. Modo de mesclagem avançada e agora encaixar. Vamos ver se a gente acertou aqui, né, galera? Ó, aqui embaixo até que ficou legal. Estão conseguindo ver, galera, que tá tudo se encaixando aqui, ó. Agora a gente consegue visualizar, né, um por cima do outro e fazer esse ajustezinho, ó. Bom, essa parte aqui de cima ficou boa. Agora eu vou selecionar um restante aqui para baixo. Restante aqui para baixo, ó. Certo? Modo de mesclagem. Encaixando aqui, aqui. Beleza, acho que é isso. Bora ver como é que ficou? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou apagar essa que já estava dividido antes, né? Apagar não, vou só ocultar. Vou aumentar a opacidade dos dois. Que a gente colou. Vou também ocultar a nossa guia. E bora ver, galera, no 3D como ficou a emenda. Olha aí, ó. Não ficou mal não, cara. Dá pra gente até mexer mais, mas dá pra ver que a emenda ficou bacana, né? Qualquer coisa a gente consegue também mexer com freehand, né? Só unir as duas camadas aqui e ir ajustando no freehand. Uma coisa que eu percebi nesse caso específico desse padrão é que ele é em fade, né? Então acho que na hora de eu colar aqui a emenda eu não peguei o ponto exato aqui desse lado quanto aqui, ó. Pode ver que aqui tá mais espaçado, aqui tá menos, né? Então, na verdade, eu deveria ter pegado essa parte daqui do outro lado e ter descido mais para que essa parte de cima mais escura encaixasse aqui, né? Se eu tivesse feito isso aí, a emenda estaria perfeita, não ia ter essa diferenciação aqui de tamanhos, estão vendo? Porque realmente as pecinhas desse lado aqui da emenda estão maior, né? Eu só acabei vendo isso aqui, fiquei tão imerso na aula que vi só agora. Mas deu para ter uma ideia, né? Eu vou apagar agora aqui as sobrinhas dos padrões aqui, tudo bonitinho para mostrar para vocês o resultado dessas emendas que a gente fez hoje. E é isso, galera. Aí, ó, como é que ficou? Conseguimos fazer as 13 emendas, cada uma com seu nível de dificuldade. Eu acho que não tem uma fórmula certa para fazer isso, né? Tem várias formas que dá para adaptar. E essas são algumas que eu sei, que eu inventei, que eu queria passar para vocês, beleza? Vou fazer umas sombrinhas aqui agora para vocês verem como vai ficar esse projetinho, dar uma dimensão. Aí, mescla. As sombras eu gosto de sempre fazer também daí já direto no modelo 3D, porque daí ele atravessa a emenda, não precisa lidar com a emenda numa sombra, né? Porque aí é bem difícil de conseguir encaixar, né,
transição de sombra ali na emenda, vai sempre ficar um pedacinho assim, desencaixado. Então eu faço sempre pelo modelo 3D direto, ó. Vou botando as sombras aqui, crio uma layer nova, né, para fazer isso, e vou fazendo. Pronto. Depois que sombreei bem, por mais que tenha aqui ultrapassado, tá vendo? Preteou até demais. Depois, sim, com a sombra, aí sim eu venho aqui no 2D, boto na borracha e faço e apago, né? Os contornos, ó. Deixar aqui para vocês conseguirem ver também. Ali, ó. Não vou empreender em fazer perfeito, só para vocês terem uma ideia também junto aqui. Aí também vou fazer essa sombrinha aqui da mandala. Olha aí como é que ficou. Também vou fazer essa sombrinha aqui da mandala agora. E é isso, galera. Ali como é que ficaram as nossas emendas, então. Olha só, conseguimos emendar a mandala, o bloquinho e esse padrão aqui geométrico embaixo. Então, essa foi a aula de hoje. Eu sei que vocês esperavam muito por ela. E espero que tenham curtido e ajude nos projetos de vocês, beleza? Tamo junto, galera.